Que a graça do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o povo de Deus. Amém? Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos de 1 ao 14. Eu irei fazer essa leitura e os irmãos, com toda a reverência à palavra do Senhor, se atentem na Escritura. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém. Meus irmãos, Duílio já fez a oração, pedindo pela pregação, e que o Senhor Deus, por meio do seu Santo Espírito, nos conduza, porque a palavra do Senhor é que está sendo pregada. Eu intitulei, meus irmãos, essa mensagem, aqueles que estão anotando, mantendo-se firme pelo Evangelho. Mantendo-se firme pelo Evangelho. E eu gostaria de trazer rapidamente uma introdução e dizer que a morte é o grande tabu do nosso mundo. Naturalmente, a morte pode ser muito desagradável. A perda por morte se faz acompanhar de tristeza amarga. Mas a morte já foi destruída. Paulo, em sua carta aqui no verso 10, acompanhe, que nós lemos, ele vai dizer: manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, a imortalidade, mediante o Evangelho. Em Apocalipse, capítulo 14, verso 13, vai dizer que bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Paulo, em Filipenses mesmo, ele vai falar no capítulo 1, Filipenses capítulo 1, verso 23, ele vai dizer: ora, de um e de outro lado,
Estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Meus irmãos, cabe à igreja do Senhor, cabe a mim e a você, resgatar essa verdade que foi perdida da vitória de Jesus Cristo e declarar a boa nova ao mundo. Paulo escreveu essa carta ao jovem pastor Timóteo. E tanto a primeira como a segunda epístola e a carta de Tito é conhecida como cartas pastorais. Paulo escreveu várias cartas para igrejas, para indivíduos e também para jovens pastores. E essa carta, tanto a primeira como a segunda, como Timóteo, tinha o propósito de orientar esses pastores como proceder na casa do Senhor. O propósito, meus irmãos, dessa segunda carta de Paulo a Timóteo, tem pelo menos dois propósitos aqui. Primeiro, era convidar Timóteo a visitar Paulo em Roma, que ele estava preso e eram os seus últimos dias. E o segundo objetivo era de estimular, de animar Timóteo no seu ministério contra os falsos profetas, ali na igreja de Éfeso. Esses eram os dois propósitos que Paulo tinha ao escrever esta carta. É muito provável que essa segunda carta de Paulo a Timóteo ela tenha sido escrita entre os anos de 64 e 68 depois de Cristo. Talvez não, provavelmente depois da sua quarta viagem missionária. Paulo escreveu essa carta de dentro da prisão, a qual ele cita nessas passagens que nós lemos, quando ele fala que no versículo 8 que Paulo não deveria se envergonhar do Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Então, quando ele escreve essa carta, ele estava preso. Tanto no versículo 8 como no capítulo 2, verso 9, ele vai dizer: pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitores, ou melhor, como malfeitor. Então, Paulo, ao escrever essa carta, ele estava preso. A sua segunda prisão. A primeira prisão, Paulo, ela foi motivada por inveja dos judeus. E agora, a sua segunda prisão, ela foi uma motivação política. Roma era o responsável pela prisão do apóstolo Paulo. E Paulo, meus irmãos, ele não tinha nenhuma perspectiva de sair vivo dessa segunda prisão. Então, Paulo ele escreve essa carta ao jovem pastor Timóteo, um experiente pastor, escrevendo a um pastor novo, que, por mais que a gente vai ver que era um homem de fé, empenhado no compromisso com a igreja, mas ainda era como nós. E Paulo escreve essa carta com esse intuito de motivar o jovem pastor em seu ministério contra os falsos profetas ali em Éfeso. Durante 30 anos, meus irmãos, Paulo havia pregado a boa nova, plantado igrejas, defendido a verdade do evangelho e consolidado o seu trabalho. Mas agora Paulo estava na prisão e, como eu falei, ele não tinha perspectiva nenhuma de sair daquela prisão com vida. Ele, no versículo 4, ele vai dizer, 4:6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam
a sua vinda. Essa era a situação, meus irmãos, do apóstolo Paulo. O cenário daquele contexto era de uma grande perseguição à igreja. Roma tinha um imperador chamado Nero, um homem terrível, um homem violento, que foi capaz de mandar matar a sua própria mãe. E há relatos de que Nero, em toda a sua crueldade, ele tem uma ação duvidosa, incompreensível. Ele ateia fogo em Roma. E, devido a essa situação, o imperador Nero foi questionado e ele, por causa da pressão, ele usou como bode expiatório os cristãos e acusou Paulo de ser o líder desse movimento. Então esse era o contexto. Paulo estava preso nessa prisão. Ele não conseguia mais vislumbrar um ministério proveitoso. Enquanto o apóstolo Paulo estava definhando naquela masmorra escura, úmida e fria, ele começa a sua carta no capítulo 2 falando algo que talvez você e eu, a gente não consegue estar atento. Mas a condição desse grande homem de Deus, que estava ali preso, acorrentado, abandonado, todos os seus companheiros haviam lhe abandonado. Ele começa a sua carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, colocando como um apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Ele é uma autoridade oficial de Cristo. Ele foi escolhido por Cristo. E ele diz, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso aqui é muito forte. Esse homem, ele estava já nos seus últimos dias de vida, sem expectativa nenhuma. Todo o trabalho, o sucesso do apóstolo Paulo durante seus 30 anos, terminou ele na cadeia, tido como um malfeitor, abandonado por todos. E Paulo, ele traz à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Não só para Paulo, mas também para o jovem pastor. Ele vai dizer de conformidade com a promessa da vida eterna. É por isso que eu comecei, meus irmãos, falando que a morte era um grande tabu para o mundo. Mas eu e você, nós sabemos que a morte não é o fim. E Paulo, ele vai, nessa situação, falar algo tão precioso, tanto a Timóteo como ao seu próprio coração, trazendo à memória aquilo que pode lhe dar esperança, é o que está em Lamentações, capítulo 3. E eu quero perguntar a vocês, não é admirável, meus irmãos, que embora o corpo de Paulo estivesse confinado dentro dos limites apertados de uma cela subterrânea, o seu coração, a sua mente podiam voar às alturas e penetrar a eternidade. Isso é admirável. Ele estava preso, mas ele vai dizer no capítulo 2, verso 9, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Que preciosidade, meus irmãos. Paulo escreveu na cadeia essa epístola. E a palavra de Deus não estava presa. Ela chegou até aqui, até a nós. Meus irmãos, Paulo, ele tinha convicção da sua salvação. Não havia dificuldade, não havia perseguição, não havia tribulação, não haveria frustração alguma que poderia afastar essa certeza do seu coração. E ele começa trazendo essa primeira verdade para a gente. Crente,
nós temos essa esperança, uma esperança viva, que é a salvação que temos em Cristo Jesus. Paulo ele vai dizer em Tito, no capítulo 1, verso 2, ele diz: na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Que verdade preciosa. Uma das funções dos apóstolos, e minha e sua, meus irmãos, como servo do Senhor, é proclamar a vida eterna que está disponível em Cristo. É isso que Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 Timóteo capítulo 4, perdão, meus irmãos, 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. Ele vai dizer: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Portanto, meus irmãos, Paulo tinha certeza que aquele que o havia resgatado da morte no passado, como em outras passagens a gente pode conferir, capítulo 3, verso 11, capítulo 3, verso 11, capítulo 4, verso 17, Paulo tinha certeza que o Senhor, mais uma vez, o resgataria por meio da morte para a vida eterna. Paulo convicto, sabia que ia morrer, meus irmãos, mas ele tinha certeza que o Senhor Deus o resgataria mais uma vez. Essa é a primeira boa lição que eu quero trazer à amada igreja. Você está convicto, meu irmão, da esperança que nós temos em Cristo Jesus? Veja que Paulo ele está na situação mais difícil que um homem poderia estar. E ele escreve uma verdade tão vital para a igreja, que é a vida eterna. Nos versos 3 a 5, meus irmãos, Paulo ele vai dizer: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo ele começa nessa ação de graça. Ele tinha grande confiança no jovem pastor Timóteo. Ele conhecia a sua fé, a vida de Timóteo, a maneira como ele havia sido criado. A gente pode ver que lá em Atos, capítulo 16, é quando Paulo tem o primeiro contato com o jovem Timóteo. Atos, capítulo 16, eu gostaria que os irmãos abrissem lá, para entender o contexto que Paulo conheceu Timóteo. Na sua segunda viagem missionária, Paulo conheceu esse jovem pastor. E olha o testemunho que era dado ali pelo povo de Listra. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Na segunda viagem missionária que Paulo fez, ele conheceu esse jovem, que tinha um bom testemunho
do povo de Listra. Então Paulo conhecia a sua vida, pelo testemunho que as pessoas falavam, pela experiência, porque Timóteo acompanhou Paulo em suas viagens missionárias. Ele auxiliou Paulo, ele foi companheiro de Paulo nas igrejas de Corinto. Então Timóteo era alguém de muita confiança de Paulo. Paulo também aqui vai relatar em 2 Timóteo que ele vai destacar a maneira como aquele jovem tinha sido criado também. Fez diferença na vida de Timóteo. Ele vai dizer: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo destaca aqui a sua confiança nesse jovem, pela sua fé, pela a sua vida, o testemunho que era dado e a maneira como ele havia sido criado. E aqui, meus irmãos, tem uma grande lição para nós. Nem todos que são criados em um lar cristão, eles podem se tornar um Timóteo. Mas, de fato, faz toda a diferença quando um filho é criado debaixo de uma autoridade que é piedosa, que é dedicada ao serviço ao Senhor. E essa mãe judia e sua avó foram grandes instrumentos na vida de Timóteo, para que ele viesse ser o que ele havia se tornado. A criação e o convívio com o apóstolo Paulo fizeram Timóteo ser esse homem de destaque. E Paulo aqui ele reconhece a fé desse homem, que é uma fé sincera, uma fé sem fingimento. Reconhece a importância da criação que ele teve. E Paulo, ele confia nesse jovem Timóteo. Meus irmãos, por que Paulo escreve essa carta ao jovem Timóteo? Paulo estava preocupado com o evangelho. Paulo estava preocupado o que aconteceria com o evangelho após a sua morte ou após a sua partida. E Paulo ele precisava passar esse bastão para alguém capaz, para alguém de confiança, para alguém como esse jovem Timóteo. E Paulo ele faz essa reflexão, lembrando a Timóteo da fé que ele tinha, que era sincera. Ele destaca a sua criação e ele quer passar esse bastão adiante. Os grandes homens da fé, eles passam, irmãos. E para quem, quando eu e você passaremos o bastão? Essa era a intenção do apóstolo Paulo a escrever essa carta a Timóteo. Tendo dito tudo isso, meus irmãos, destacado a fé sincera de Timóteo, destacado a criação que ele tinha tido de sua mãe e de sua avó, destacado o reconhecimento que os irmãos ali em Listra fizeram em relação a ele, Paulo agora no versos de 6 a 14, ele vai começar a fazer exortações a Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo, ela tem várias reflexões e exortações. E essa do verso 6 a 14 é o primeiro bloco de exortações que Paulo vai fazer a Timóteo. E leamos o verso 6. Depois de ter dito tudo isto, ele vai dizer assim: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Meus irmãos, com base na criação de Timóteo e na fé, e no seu compromisso pessoal com Cristo, Paulo encorajou o jovem amigo a ser ousado
na medida que compartilhava com Paulo do sofrimento do ministério de Cristo. E ele começa dizendo: por esta razão, Timóteo, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Meus irmãos, isso é uma forte expressão. Essa expressão, ela sugere que Timóteo estava sendo menos vigoroso do que ele deveria ser, ao fazer o uso do dom espiritual que Deus lhe havia dado. O que estava acontecendo com Timóteo, Paulo não nos apresenta detalhes. Mas Paulo aqui diz assim: reavives o dom de Deus que há em ti. A chama que há em ti, ela está se apagando. A situação era preocupante. E Paulo sabia que ele precisava fazer algo. Paulo sentia que Timóteo precisava reaviver o dom que havia nele. Quem era Timóteo, meus irmãos? Era um jovem pastor, entre 30 e 40 anos, mais ou menos. Paulo vai dizer, na sua primeira carta de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, versos 23, não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo era um jovem, provavelmente lidava com a timidez e era fisicamente frágil, debilitado. Ele tinha frequentes enfermidades. Era essa a situação desse jovem. Talvez nós podemos aqui só imaginar por que Paulo estava fazendo essa exortação a Timóteo, dizendo: reavives o dom de Deus que há em ti. Talvez a sua saúde frágil o tenha enfraquecido globalmente. Talvez a sua luta contra as dores no estômago, talvez estivesse cansado de viver. Talvez nos momentos de crise ele tenha orado a Deus para que viesse em seu socorro e pusesse fim à sua aflição. E como Deus não lhe pudesse responder do modo como ele queria, talvez Timóteo estivesse desanimado, quase decepcionado com Deus. Essas circunstâncias, meus irmãos, da saúde frágil, da sua timidez, da situação que ele se encontrava ali em Éfeso, talvez tudo isso trazia um desânimo a esse jovem pastor. Eu lembro de Paulo, quando ele orou 3 vezes para que Deus o curasse de uma enfermidade. E Deus disse que a graça dele bastava para Paulo. Porque o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza. E Paulo assim entendeu que ele deveria calar. E Paulo, experiente como era, ele traz essa palavra: reavives o dom de Deus que há em ti. E eu quero trazer aqui já uma aplicação para nós. Essas palavras de Paulo, meus irmãos, indicam que cada crente tem uma responsabilidade de nutrir e de desenvolver a obra do Espírito Santo em sua própria vida. Eu quero trazer de novo essa exortação que Paulo faz a Timóteo: reavives o dom de Deus que há em ti. Ele está dizendo: tu estás desanimado, reacende a chama que há dentro de ti. Isso aponta muito para eu e você que somos frágeis, meus irmãos. Nós somos fracos. Nós não somos nada.
nós nos abalamos com circunstâncias, nós nos desanimamos com coisas que facilmente para uns teria casca para aguentar, outros são muito frágeis. E esse homem de fé, esse homem que foi criado em um lar cristão, que tinha um bom testemunho, Paulo está dizendo: reavives o dom que há em ti, jovem pastor. E a mesma coisa para você e para mim, meus irmãos. Isso é uma aplicação para nós. A responsabilidade de nutrir o Espírito Santo que há em você é sua e é minha. Paulo ele vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, eu gostaria que os irmãos abrissem para entenderem o que nós estamos falando. Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. Ele vai dizer assim: pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Sim, meus irmãos, a salvação é uma ação soberana de Deus. O processo de santificação, na realidade, a salvação do início ao fim é um processo soberano de Deus. Mas no processo de santificação, Deus dá o privilégio do homem participar desse processo. Então, nós temos a obrigação de nutrir e desenvolver a obra do Espírito Santo que há em nós. Paulo deixa claro aqui, diz que nós devemos desenvolver a salvação com temor e tremor. Assim como é possível também apagar o Espírito Santo. Como assim, presbítero? Eu não estou tirando isso da minha cabeça. Abramos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Depois de Paulo ter falado diversos preceitos aqui no versículo 19, ele vai dizer o que, igreja? Não apagueis o Espírito. Tem mais uma passagem? Tem. Abramos lá em Efésios 4, 30. Paulo aqui está fazendo exortações à santidade. Ele vai dizer: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Para você que está anotando, meus irmãos, essa passagem tem uma aplicação para nós. Eu e você somos responsáveis por nutrir e desenvolver o Espírito Santo que há em nós. Isso não é uma tarefa da igreja, irmão. Isso é uma tarefa sua, crente. Paulo está dizendo aqui a Timóteo: reavives o dom que há em ti. E nós temos a nossa confissão de fé no capítulo 16, verso 3. Eu só quero que você anote, eu não vou ler porque nós iremos nos estender demais. Mas também, a nossa confissão de fé no capítulo 16, 3, ele vai falar dessa missão, dessa tarefa que é minha e sua de nutrir o Espírito Santo que há em nós. Voltando de novo, meus irmãos, ao nosso texto. Depois de Paulo ter dito assim: reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Esse dom Paulo havia recebido lá em 1 Timóteo capítulo 14, Paulo vai falar, 1 Timóteo 4,14, qual foi a situação que ele havia recebido, o dom do Espírito Santo. Ele vai lembrar: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério, né? Não é que Paulo transferiu o poder, mas aquele gesto oficializou o dom
de Deus a Timóteo. E é isso que Paulo está dizendo aqui: reavives esse dom que tu recebeste pela imposição das minhas mãos. No verso 7, meus irmãos, ele vai dizer: porque Deus, Timóteo, não nos tem dado espírito de covardia, timidez. A realidade em Éfeso, meus irmãos, ela exigia força e coragem. Paulo, quando ele estava lá em Mileto, em Atos relata, quando ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, ele já havia alertado: ó, entre vós surgirão falsos profetas, e vocês precisam combater. E essa era a real situação no contexto de Timóteo. A covardia não cabe ao crente. A timidez não cabe ao crente. E Paulo está dizendo aqui: Deus não tem dado espírito de covardia. O Espírito Santo, meus irmãos, ele capacita, é ele que nos guia. Então nós não devemos usar a desculpa de covardia. E Paulo também, além de ter falado de covardia, ele tem dito mais de poder. Que poder é esse? É poder de curar? É poder de expulsar demônios? Embora Paulo e os discípulos, os apóstolos, tinham esse poder, mas não é somente isso, meus irmãos. Esse poder que Paulo está dizendo aqui, que o Senhor havia dado a Timóteo, é aquele mesmo poder lá em Atos, capítulo 1, abramos. Atos, capítulo 1. Verso 8. Esse é o poder que Timóteo havia recebido. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Capítulo 2, versos de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Esse é o poder, meus irmãos. É o poder do Espírito Santo que Paulo havia falado a Timóteo. Timóteo, não tenha um espírito de covardia. O espírito que há em você é poder de Deus. E esse poder, meus irmãos, é o poder de testemunhar o Evangelho. Esse é o poder. É o poder de Deus que nós recebemos. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Esse é o poder de você testemunhar o nome do nosso Senhor. Também a nossa confissão de fé no capítulo 10, verso 1, também vai nos trazer mais clareza sobre isso. Você que está anotando, eu não vou ler. Catecismo Maior também na pergunta 67 também nos ajuda a compreender esse poder que nós recebemos. Esse poder, meus irmãos, é um poder que transforma a vida. Esse poder, quando ele é alcançado, quando ele é atingido no coração do homem, esse poder ele transforma o status do homem. Aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furta mais. É transformador o impacto do poder do Espírito Santo. Esse é o poder que Paulo está dizendo a Timóteo. Não tenha espírito de covardia, Timóteo, mas de poder. Esse é o poder que habita em você. Meu irmão, há poder dentro de você. Igreja, há poder dentro de você. Deus colocou
O Espírito Santo em você, há poder de Deus, há o caráter de Deus dentro de você. Não seja negligente, irmão, com a verdade do Evangelho. Paulo ele ia passar esse bastão a um homem, e esse homem de confiança era Timóteo, mas precisava ser admoestado, precisava ser corrigido, e ele está dizendo, reavives o dom que há em ti. Não tenha, porque Deus não tem dado o espírito de covardia, mas de poder. E ele vai falar desse poder que eu já esclareci para os irmãos, e ele vai dizer também de amor. Que amor é esse, meus irmãos? E eu só posso resumir esse amor que está em Gálatas capítulo 5. Abramos lá. Gálatas capítulo 5. Do verso 22 ao 23. E prestemos bastante atenção, aqui não está frutos, está fruto. Leamos, meus irmãos, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Eu só posso resumir o amor que Paulo está dizendo no fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor. E do amor procede alegria, procede paz, procede longanimidade, procede bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Paulo está dizendo a Paulo, exortando Timóteo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. No verso de 8 ao verso 12, meus irmãos, Paulo também vai exortar a Timóteo dizendo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Eu falei que o poder que Paulo estava aqui se referindo era o poder do Espírito Santo. E ao descer o poder do Espírito Santo sobre nós, Deus nos deu a capacidade de sermos testemunhas do Evangelho. Meus irmãos, quantos aqui já tiveram vergonha de testemunhar o Evangelho? Timóteo não era diferente de nós. E Paulo vai exortá-lo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de quem? Do seu encarcerado. Paulo ele foi preso como um malfeitor, meus irmãos, e quem fosse associado a Paulo corria um grande risco de ser preso ou morto. E Paulo está dizendo aqui, não te envergonhes nem do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, nem do teu encarcerado que sou eu. Meus irmãos, muitos têm vergonha de testemunhar Jesus Cristo. Muitos têm vergonha de testemunhar de um irmão em Cristo. Essa realidade também ela nos atinge, meus irmãos. Muitas das vezes no seu trabalho, tem gente que nem sabe que você é cristão. Porque você não testemunha, porque o seu caráter não demonstra isso. Isso é ter vergonha de testemunhar o Espírito Santo, o Evangelho. Tem gente que tem vergonha de se associar com o irmão. Isso nos atinge, meus irmãos. Essa exortação era esse jovem pastor, mas também serve para mim e para você. E ele vai dizer, pelo contrário, participa dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus.
eu gostaria de trazer uma passagem que para mim é importantíssima, que a gente não pode deixar passar quando Paulo diz, não te envergonhes do Evangelho, porque Paulo, lá em Romanos capítulo 1, ele fala um versículo que é conhecido por todos. Abramos lá, meus irmãos. Romanos capítulo 1. Por que que Paulo fala isso a Timóteo? Não te envergonhes do Evangelho. Porque Paulo vai dizer no capítulo 1, verso 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Para que, igreja? Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo era um exemplo, era um modelo para o jovem Timóteo. E ele nos versos em diante, meus irmãos, como eu li, depois de ter dito que ele não deveria se envergonhar nem do testemunho do Senhor Jesus, nem do encarcerado, que era Paulo, mas ele convida Timóteo a participar dos sofrimentos em favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Nós recebemos uma vocação, meus irmãos, e nós não devemos negar fogo à vocação que nós recebemos. Paulo ele vai dizer que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão, serão perseguidos. E Paulo ele não ilude o jovem Timóteo. Ele diz, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Esse Evangelho que é segundo o poder de Deus. E ele vai dizer no verso 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Esse é o nosso chamado. Conforme, mas segundo as nossas, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Paulo ele vai dizer aqui que essa salvação ela está baseada não em obras, não em méritos. Tudo que Paulo havia feito, ele não tinha mérito algum diante do Senhor, mas ele vai dizer ao jovem Timóteo que essa salvação ela está baseada na própria determinação e graça do Senhor, no decreto de Deus, baseado no passado, segundo a sua vontade. Eu e você somos salvos, não baseado em méritos. A salvação é gratuita, a salvação é pela graça, a salvação é pela própria determinação e graça do nosso Senhor. E Paulo traz isso ao jovem Timóteo. Essa é a tua vocação, jovem. Esse é o objetivo, meus irmãos, da eleição e do nosso chamado. Deus nos chamou não porque nós éramos santos, Ele nos chamou para que nós nos tornássemos santos. Não é porque nós éramos os caras, mas Ele nos chamou para que nós fôssemos santos. Esse é o seu chamado, o chamado de Paulo. Ou melhor, o chamado de Timóteo. Essa é uma vocação, meus irmãos. Esse é o nosso chamado, uma vocação eficaz, que quando o Espírito Santo toca o nosso coração, a gente não consegue resistir o chamado. É um mistério, a minha vontade, a vontade daquele que aceita Cristo não é violada. Nós simplesmente aceitamos esse chamado do nosso Senhor. Está baseado na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, antes dos tempos eternos, como Paulo vai dizer aí no final do verso 9. Essa decisão, ela foi tomada na eternidade. Essa é a graça, meus irmãos. A graça é uma maravilhosa graça. Essa graça é uma afirmação de que todos os aspectos da salvação, incluindo a santificação,
todas elas são alcançadas inteiramente pela graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, como Paulo bem aqui frisou no verso 9. E isso não foi baseado em mérito humano. Efésios capítulo 2, versos de 8 a 9, vai nos mostrar em que está baseado essa salvação. Efésios capítulo 2, versos de 8 a 9, Paulo vai dizer assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Essa é a graça que nos alcançou. Paulo, meus irmãos, está fazendo aqui exortações, reflexões ao jovem pastor, porque no final do capítulo, ou melhor, no final do versículo 14, ele vai dizer qual era a missão daquele jovem. Então, esse é o nosso chamado, santa vocação. Como eu já li, no momento que eu fiz a introdução, que a morte ela já havia sido destruída em Cristo Jesus, Paulo ele aqui fala no verso 10, manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Meus irmãos, isso aqui é muito forte. O estado de comunhão de Paulo com o Senhor é algo que é incomum. Quem escreveu essa carta não estava, como o nosso hino diz, em berço esplêndido. Esse homem ele estava nos seus últimos dias de vida. Esse homem ele tinha sido abandonado, ele estava num túnel subterrâneo, num lugar frio, acorrentado. E ele traz essa série de exortações ao jovem pastor. Isso é de nos impressionar. Por muito menos, meus irmãos, nós esfriamos a nossa fé, nós nos frustramos com Deus, por muito menos nós abandonamos a igreja. Às vezes nós tentamos racionalizar que a nossa situação ela não está tão boa, e você tenta colocar culpa em alguém, você culpa até Deus, e você se afasta. Essa realidade, esse risco era iminente com o jovem Timóteo. É por isso que Paulo está trazendo tudo isso à memória dele, para que ele lembrasse da alegria do seu chamado. Muitos crentes já perderam a alegria da salvação. Muitos crentes perderam a alegria do dia que aceitaram Cristo, perderam a alegria do dia que foram batizados, perderam a alegria do dia que fizeram a sua profissão de fé. Perderam a alegria da salvação. Muito embora você pergunte da sua fé, ele vai falar que sim, eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, mas as suas atitudes demonstram que perderam a alegria da salvação. Como está o seu coração, meu irmão? As circunstâncias do mundo hoje têm tirado a alegria da salvação? Paulo ia precisar, ou melhor, Timóteo ia precisar de muita coragem. É por isso que Paulo o exorta. Ele deveria deixar a covardia, a timidez, porque o cenário era hostil, meus irmãos. Ia precisar de coragem, de ousadia. E isso também serve para nós hoje. Nós precisamos de coragem, igreja, de ousadia. Tem irmãos aí negociando a sua fé por causa de instabilidade financeira. Tem irmãos abrindo mão da alegria da salvação por causa de coisas temporais, que não tem perspectiva alguma para a eternidade. Se nós fizermos uma análise rápida e trazer à memória quantos irmãos estão longe do Senhor porque perderam a alegria da salvação. E embora você vai questioná-lo, você vai exortar, ele vai dizer, não, eu estou tranquilo. A minha fé é inabalável. Mas pelas obras nós percebemos que perderam a alegria da salvação.
Circunstâncias, meus irmãos, podem nos tirar a alegria da salvação. Talvez ao perder um ente querido, talvez quando nós oramos tanto pelo Senhor para a cura de uma enfermidade e a resposta nunca vem, nós perdemos a alegria da salvação. Talvez pela frustração de não ter alcançado algo que nós almejávamos. Isso tudo pode tirar a alegria do seu coração. Igreja, o Senhor está falando. Como é que está o seu coração? Você está alegre? Você consegue trazer à memória aquilo que lhe dá esperança? Cristo Jesus. Paulo, ele sabia que a missão a Timóteo era árdua. E ele precisava de ousadia e de coragem. E ele diz que o nosso Senhor Jesus, ele estava lá, ele já ia morrer. Paulo já iria morrer, mas ele traz à memória, não é o fim. Ele sabia que o Senhor Deus iria salvá-lo mais uma vez, porque Cristo Jesus já tinha destruído a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Pregue o Evangelho, igreja. O Evangelho é a boa nova. O Evangelho é a esperança para aqueles que estão perdidos. O Evangelho é a esperança para nós que estamos morrendo. Eu e você vamos morrer. E Paulo, ele vai continuar. Ele vai dizer que o nosso Senhor Jesus destruiu a morte, como também trouxe à luz a vida e a imortalidade. Mediante a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele abriu as portas para a vida eterna. A morte foi destruída no sentido em que ela não tem mais poder sobre Cristo ou sobre aqueles que estão em Cristo. Ah, meus irmãos, que verdade maravilhosa. A morte não tem mais poder sobre nós. Porque o Senhor Jesus Cristo destruiu a morte. Abra lá em Romanos 6:9. Que verdade maravilhosa, isso nos enche de alegria. É isso que deve trazer alegria ao nosso coração, meus irmãos. Romanos 6:9. Paulo vai dizer, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Verso 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós devemos sim morrer para o pecado. Nós devemos mortificar o nosso eu todos os dias. Porque a carne, ela milita contra o Espírito. Você, crente, tem essa bendita esperança, você tem essa alegria da salvação em seu coração. Meus irmãos, e já caminhando aqui para o final, Paulo, ele vai dizer que é por isso que eu estou sofrendo, Timóteo. É por isso que eu estou preso, acorrentado como malfeitor. É por causa do Evangelho, é por causa de Cristo, é por causa da boa nova, é por causa da alegria da salvação que eu estou sofrendo. Mas eu não me envergonho. Não me envergonho. Meus irmãos, Paulo estava preso como um malfeitor. E ninguém queria ser associado a Paulo. É por isso que todos o abandonaram. Na sua audiência, antes da sua morte, ninguém foi em sua defesa. Olha a realidade desse homem. Mas ele diz, eu não me envergonho. Por que, igreja, que ele não se envergonha? Porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até
aquele dia. Que verdade maravilhosa, né, meus irmãos? Paulo não se envergonhava do evangelho, porque ele sabia que era o poder de Deus para a salvação. Esse poder o alcançou quando ele era um perseguidor da igreja. Ele assolava a igreja. E a graça do Senhor o alcançou, apesar da sua situação. E ele estava convicto. A confiança dele não estava baseada nele mesmo. A confiança dele estava no Senhor Jesus Cristo. Essa era a confiança do apóstolo Paulo. E ele traz isso à memória do jovem pastor. Ele era o modelo para aquele jovem pastor. Tendo advertido Timóteo a não se envergonhar de falar de Cristo, Paulo apresentou-se como um modelo de ousadia em face do perigo e do sofrimento. Nos versos 2, no capítulo 2, de 8 a 10, para quem estiver anotando depois lê em casa, capítulo 3, verso 10 e 11, Paulo ele vai falar da sua situação. E Paulo, ele, depois de ter dito que não se envergonhava do evangelho, porque ele sabia que esse evangelho era poder de Deus, e esse evangelho é que poderia salvá-lo da sua situação, que era antes da conversão, de perdido, filho da ira. Ele estava debaixo da ira do Senhor e o status dele mudou de filho da ira para filho de Deus. Esse era o nosso status antes da regeneração. E ele vai continuar dizendo: mantém, Paulo, ou melhor, mantém, Timóteo, o padrão das sãs palavras. Meus irmãos, a sã doutrina era uma preocupação do apóstolo Paulo. E no verso do capítulo de 1 a Timóteo, capítulo 1, verso de 10 a 11, Paulo ele vai dizer, capítulo 1, verso de 10 a 11, ou melhor, 6, versículo 20, ele vai dizer: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. O que havia sido confiado a Timóteo era a sã doutrina, era o evangelho. Evita os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-se, desviaram da fé. A graça seja convosco. A preocupação com a sã doutrina percorre toda a epístola de Paulo a Timóteo. O poder do Espírito Santo capacita os crentes a serem fiéis aos mandamentos de Deus. É submisso a essa vontade. É algo consciente que nós devemos fazer. Nós dependemos totalmente do Espírito de Deus. Paulo encorajou Timóteo a ser determinado. É impossível, meus irmãos, tanto a líderes como a mim e a você, amadurecer sem uma dependência consciente do Espírito Santo. Eu repito, é possível, é impossível, tanto para o líder Timóteo, como para mim e para você, amadurecer sem uma dependência consciente do Espírito Santo. É isso que está escrito em Gálatas 5, 25. Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você anda no Espírito, crente?
A sua vida demonstra fruto do Espírito Santo? Paulo ele vai dizer no verso 16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar no Espírito é um comportamento, é uma atitude diária. Então, nem eu, nem você, nem aquele jovem pastor, ele poderia amadurecer sem essa dependência consciente. Meus irmãos, tendo dito isto, aquele jovem pastor guarda o bom depósito no verso 14, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Talvez ao fazer essa exortação lá no verso 6, quando admoestou Timóteo, para que ele reavivasse o dom de Deus que havia nele, talvez aquele jovem pastor havia até esquecido que o Espírito Santo habitava nele. Você já esqueceu que o Espírito Santo habita em você, irmão? Essa exortação é para mim e para você. E Paulo vai dizer, guarda o bom depósito, o Evangelho. Paulo ele vai falar a Timóteo que ele deveria guardar o bom depósito, que ele deveria sofrer pelo Evangelho, que ele deveria permanecer e que ele deveria pregar a palavra. Guarda o bom depósito, sofre pelo Evangelho, permanece no Evangelho e prega a palavra. Essa era a missão ao jovem pastor Timóteo. Paulo iria passar o bastão para Timóteo. Paulo tinha desejo de ver novamente o jovem pastor. E pelo que parece, não tiveram a oportunidade de se encontrarem pela última vez. Timóteo também acabou sendo morto por causa da perseguição contra o Evangelho. Mas, meus irmãos, de fato, o jovem Timóteo, frágil, doente fisicamente, tímido, ele foi fiel. E ele cumpriu a missão a qual Paulo havia dado a ele. Eu quero concluir, meus irmãos, trazendo uma leitura aqui para os senhores. O Evangelho é a boa nova de salvação prometida desde a eternidade, assegurada por Jesus no tempo e oferecido à fé. Nosso primeiro dever é comunicar este Evangelho. Fazendo isso, sem dúvida, sofreremos, porque o Evangelho autêntico nunca teve popularidade. E quando somos chamados para sofrer pelo Evangelho, somos tentados a aparar as arestas, eliminar aqueles elementos que ofendem e causam oposição. Mas precisamos resistir às tentações, pois, acima de tudo, somos chamados a guardar o Evangelho, conservando puro a qualquer custo e preservando contra a corrupção. Guarde fielmente, divulgue-o ativamente, sofra por ele corajosamente. Essa é a nossa obrigação tripla em relação ao Evangelho. Amém, meus irmãos? Tu és bem-vindo aqui.